Boa noite. Esse vídeo faz parte da primeira avaliação da disciplina de Tópicos 3 da Uninasal, ministrado pelo professor Caio Barbosa. Meu nome é Camila, sou estudante do curso de Engenharia Química e também sou formada em Técnica em Química pelo IFPE. Atualmente trabalho com controle de qualidade e também já fiz curso de analista da qualidade. O tema escolhido foi a história da cerveja. Quando foi produzida pela primeira vez? A história da cerveja se confunde com a origem dos primeiros povos agrícolas que cultivavam os grãos, cerca de 10 mil anos atrás. Existem diversas especulações sobre a origem dessa bebida, mas ninguém pode dizer ao certo quando, como ou onde a cerveja foi introduzida pela primeira vez. Os registros mais antigos do consumo da cerveja datam de milhares de anos antes de Cristo, na região onde hoje fica o Egito. O início da história da cerveja. A cerveja está ao lado do homem desde a sua formação de sociedade sedentária. Ela, porém, tinha uma função diferente para nós, a alimentação. Enquanto hoje bebemos socialmente, tendo a cerveja como objeto de prazer e relaxamento, ou acompanhamento para alguma comida, ela tinha uma função diferenciada. A história da cerveja tem seu início num momento impreciso, há alguns anos entre 4.000 ou 8.000 anos antes de Cristo. Mas o fato é que, até os períodos das navegações, ou seja, até o século XIX, a bebida fermentada a partir de cereais era uma fonte básica da dieta da humanidade, assim como o pão, o leite, entre outros. A humanidade já havia estabelecido uma forma de vida agrícola. Junto com o plantio surgiram também as bebidas sagradas, resultantes da fermentação espontânea de frutas e cereais, cujo efeito entorpecente era vinculado ao divino. O pessoal antigo tinha muito isso, que era no início das civilizações, claro. Indícios mostram que os primeiros povos a produzirem cerveja foram os sumérios e os assírios, mais ou menos no crescente fértil da Mesopotâmia. Há mais de 4.000 anos antes de Cristo, os babilônios já fabricavam mais de 16 tipos de cervejas, com base de cevada, trigo e mel. Para se ter uma ideia, os egípcios pagavam aos trabalhadores que construíram as famosas pirâmides uma dose diária de cerveja. Evidente que era feita de uma forma diferente, tendo um teor alcoólico mais brando do que a maioria de hoje em dia. No Egito, inclusive, era comum os mortos serem enterrados com algumas jarras dessa bebida, para que ela nunca faltasse após a morte. Curioso, né? Que desde os primórdios as civilizações têm superstições e muitas delas, todas elas ligadas ao divino e ligadas diretamente com bebida, não só com a cerveja, como outras, como o uísque, entre outros. Mas focando na cerveja, o primeiro código de conduta que temos notícia, o código Hammurabi, previa a pena de morte a quem diluísse essa cerveja e a vendia. Nessa época, a produção cervejeira era vista pela maioria dos povos como algo místico. A fermentação era espontânea e eles não tinham o conhecimento microbiológico que temos hoje em dia, e nem esse controle que a gente tem hoje em dia. Logo, a cerveja e o pão, igualmente fermentado, o pão também é fermentado, carregava junto uma áurea mágica, como se os produtos fossem gerados pelo Deus. E quando você não tem conhecimento, a gente sempre atrela ao místico, né? No correr da Idade Média, o lúpulo passou a ser um dos ingredientes mais importantes nas receitas de cerveja. Além disso, especialmente como ervas, raízes, gengibre e anis também foram acrescentados para dar diferentes tipos de bebida. A partir daí já começou a ter misturas, adicionar outros grãos para dar outras características à tão famosa cerveja. A história da cerveja, tal como conhecemos hoje, é relativamente recente, se levarmos em conta, e se a gente leva em consideração todo o processo de produção da bebida dependente do mecanismo de industrialização. Se for a partir da industrialização, ela surgiu por volta da Revolução Industrial, lá para o ano de 1760. Mas a arte de fermentar cereais, como malto, lúpulo, é muito mais antiga e remete aos primórdios da humanidade, no primórdio mesmo, anos e anos antes de Cristo.
Inscrição do Código de Hammurabi, Babilônia, 1770 anos antes de Cristo. É um monumento monolítico, trabalhado de rochas de diorito, sobre o qual se dispõe 46 colunas de escrita arcaica, com 282 leis em 3.600 linhas. A numeração vai até 2282, mas a cláusula 13 foi excluída por uma superstição na época. A peça tem 2,25 metros de altura, 1,50 metros de circunferência na base superior e 1,90 na base. E é nela onde tem a escritura de que se a pessoa diluísse a cerveja, ela teria pena de morte. Bem curioso, né? Eu trouxe aqui uma foto dela para vocês verem. Resíduo orgânico datado de cerca de 3.500 anos antes de Cristo, nas montanhas do Iraque, identificado como cerveja calcificada. Esta foi a primeira evidência química sobre a cerveja no mundo. Você pode ver que é uma peça que foi encontrado foi caracterizado quando fizeram estudo como cerveja calcificada. Julga-se que nessa época a cerveja já era tida como uma bebida importante e já bem estabelecida na sociedade. Essa foto é do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Filadélfia. Evolução do processo de produção. Ao longo dos anos, a cerveja teve diversos ingredientes e modos de preparo. Após muitas evoluções, sua receita europeia foi a que prevaleceu, tendo como base malte de cevada, o trigo, lúpulo e água. O malte produz o sabor adocicado, enquanto o lúpulo, uma flor, é responsável pelo amargo da cerveja. Há ainda a ação da fermentação, que é a levedura, elemento que só foi descoberto no século XX, que também altera as características do produto final. Existem diversas formas de combinar esses ingredientes, com suas variáveis, como diversos tipos de malteação, assim como a torragem, a caramelização do grão, o tipo de grão e o tipo de técnica dessa torragem, dessa caramelização influencia. Da mesma forma, há diversos tipos de lúpulos, assim como a forma de ser utilizado, gerando grandes diferenças de sabor e grandes combinações de sabores. Por isso, o processo de fabricação é muito diversificado hoje em dia. Tem a cerveja artesanal, cerveja industrializada, e cada um tem uma característica e uma receita diferente. Esses tipos de combinação, juntamente com diferentes fermentos e águas, geram vários estilos de cervejas, que hoje é bem difundido na nossa sociedade. A história da cerveja no Brasil. As primeiras cervejas produzidas e comercializadas aqui no Brasil foram batizadas de cervejas barbantes, por conta dos barbantes que seguravam as rolhas das garrafas para impedir que saltassem longe com o efeito do gás da bebida engarrafada. As primeiras cervejas brasileiras surgiram no período monárquico, quando a família real portuguesa decidiu trazer o líquido para o país. Antes disso, os colonizadores evitavam a popularização da bebida para incentivar o consumo de vinho produzido em Portugal. Capitalismo, né? Antigamente, antes de chegar a cerveja, era muito mais difundido o vinho aqui no Brasil, ou pelo menos os registros dizem isso. Até que então, a cerveja era produzida apenas para consumo das famílias de imigrantes, e não propriamente dita para os brasileiros que estavam aqui. As primeiras receitas de cervejas comercializadas no Brasil eram chamadas de gengibirra ou caramuru. A primeira consistia em uma mistura de água, casca de limão, gengibre e farinha de milho, e era vendida a R$80, que essa era a genibirra. A segunda era vendida pela metade do preço. E sua formulação só levava milho, gengibre, açúcar mascavo e água, que era a caramuru, e valia R$40. A história da cerveja ainda tem uma origem bem misteriosa, mas é fato que essa bebida espalhou-se por todo o mundo e faz parte da história de diversas culturas. Começou lá no Egito, foi difundidas por diversas partes do mundo através das navegações e daquelas trocas de cultura, até chegar aqui no Brasil, e com o passar do tempo
com o passar dos anos, as revoluções industriais, tivemos até a industrialização dessa cerveja. Então é muito interessante esse tema. A gente pode aprender bastante o quanto a civilização vai aprendendo e quantos conhecimentos vão sendo agregados até a gente chegar no produto final. Obrigada e boa noite.